Oi, cis! Tudo bom com vocês? Tudo bem? Mais um vídeo a gente veio fazer hoje. E aí vai ser um vídeo que a Kelly vai falar mais. Eu vou complementar, né? Porque eu não me aguento, então... A pessoa sempre fala demais, na realidade, né? Então, eu dou uma normal, já tô acostumada, né? 24 anos da minha vida. Assim não vai mudar agora. Mas é um vídeo, acho que pra falar mais um pouco da minha experiência que eu tive morando fora, como au pair. Como au pair. E, bom, pra quem não sabe o que é au pair, né? Que deve estar pensando, na louca. Au pair é tipo uma babá de uma família americana. Então tu te inscreve é um programa de intercâmbio que se chama au pair e tu procura uma família americana para cuidar das crianças deles, eles te pagam para tu estudar lá e para tu um valor semanal. É um nome chique. É um nome chique. É um nome muito chique para babá. Mas é mais chique e tem estudo envolvido e tudo mais. É importante falar isso, é um direito da menina que vai pra fora ser au pair. Estudar, tá? Seja o curso que ela quiser fazer. Não é uma opção. O governo americano, pra tu ser au pair, tu é obrigada a estudar alguma coisa. A fazer 6 créditos anuais, né? Ou 40 horas aulas, acho, não lembro. Então agora acho que tu tem que falar um pouquinho como é que tu decidiu ser au pair ou como é que tu foi atrás disso. Então, na realidade, eu sempre quis morar fora, né? Sim. Sempre, desde pequenininha eu falava que eu ia morar fora. Sempre. Só que a gente nunca tinha condição, né? Pra tipo assim, vou pegar um intercâmbio de estudo. Amor. É 20 mil reais, né, gente? Nunca. Nunca. E daí surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar numa escola de inglês de uma amiga. E eu comecei a estudar inglês, daí eu trabalhava como auxiliar administrativo, eu podia fazer as aulas de inglês de graça. Daí eu comecei a estudar inglês, me formei nessa escola de inglês. E a partir daí que eu me formei, eu comecei a procurar intercâmbio, porque quando tu, assim, trabalha numa escola de inglês, é muito comum tu ver muitas pessoas fazendo intercâmbio e procurando e tudo mais. Eu acho que é legal falar como dica também de quem quer ir pra fora e não tem inglês, não tem condição de fazer um curso de inglês, procurar um emprego numa escola de inglês. Porque foi o que ela fez e deu certo, então ela fez todo o curso de inglês. Sem custo algum, porque ela era funcionária. Então, normalmente os funcionários já têm esse benefício. Esse bônus, né? E eu acho que é uma boa dica para quem quer ser au pair e quem quer fazer inglês e não tem condições, trabalhe numa escola de inglês, né? Procure trabalhar numa escola de inglês. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade. E vale muito a pena, verdade, assim, porque tu acaba vivenciando também com os professores que normalmente já moraram fora, que fizeram intercâmbio e abre muito a mente, assim, né? Tu começar a ver esses dois mundos. Uma das professoras da Quatro, ela já tinha sido au pair há muitos anos atrás. E eu comecei a pesquisar como é que era o programa e tudo mais. E quando eu comecei a pesquisar, eu achei super interessante porque era um valor super baixo, assim, pelo normal de intercâmbio. Que a gente ficou até desconfiado, né? Quando tu falou, eu falei, nossa, mas só isso? Tava dando aquela novela da Globo que eles sequestravam as gurias e pra serem escravas? Pra serem escravas, lá acho que é na Espanha, alguma coisa assim. E daí a mãe falou, e se for isso, não sei o quê. Desesperada, louca, né? Louca. Mas não, é super barato, assim, super barato. É barato. É barato. Em relação a um local que se fosse fazer, tipo, um intercâmbio de estudo. Se eu fosse fazer, tipo, um intercâmbio de estudo de, sei lá, 3 meses, é uns 20 mil. Um dia au pair, eu paguei, o normal dele é 3 mil. Eu lembro que na época eu paguei uns 1.500. Foi 1.500. Porque eu paguei metade do valor. Agora porque tava numa promoção. Bem na semana. Na semana. Eu fechei o match com a família. E na semana que elas tiveram uma promoção de 50% de desconto. Pra ir. E aí inclui tudo, né? Inclui passagem, inclui o treinamento que faz um treinamento em Nova York. Ruim, né, gente? Chato! Tu fica uma semana. Fui ser babá e fiquei uma semana em Nova York. Olha, amor. Que chato, né? Mas fiquei uma semana em Nova York numa faculdade lá. Depende da cultura que era numa faculdade. Tem outras agências que tu fica num hotel. É mais chato ainda, né? Fica no Hilton. Ai, que droga. Bem chato. Mas... E daí tu faz um treinamento ali de uma semana, com a Cruz Vermelha, de coisa assim. É bom ter o básico do inglês, né? A Kelly teve experiência lá, a Kelly foi já sabendo, ela concluiu. Assim, não era maravilhoso, né?
Era bom. Assim. Não, teu inglês era bom, né? Tu disse que a guria saiu chorando lá, teve uma delas que saiu no treinamento de Nova York, saiu chorando que não entendia nada. É verdade, uma das meninas que tava comigo, ela não sabia nada. Nem tipo sabe? Isso é o problema, daí, porque tu faz um treinamento uma semana e é tudo em inglês, tu tem que entender o que eles estão te falando, porque tu tem que fazer lição de casa e tudo mais, então... E a menina saiu chorando, porque não entendia nada. Então é meio complicado, assim, é bom saber o básico, pelo menos. Tem muita gente que vai sabendo o básico e consegue se virar. Não tendo vergonha, tu pega rápido, sabe? Agora se tu ficar com vergonha e ficar se travando, daí o negócio é mais chatinho. Aí faz treinamento em Nova York. E aí depois segue direto pra família. Assim, eu tive um match com a minha família. Foi a primeira família que olhou ela, né? Eu fui assim, eu nem olhei outras famílias, eu tava tão louca. Porque na verdade, se tu recusa a família, depois ela não volta pro teu perfil, essa família, entendeu? Porque tu pode recusar ela e olhar outras, mas e se as outras não forem legais que nem aquela? Aquela já perdeu. Isso é bem ruim, na verdade. Tu pode falar com eles por e-mail, mas assim, eles também vão estar vendo outras meninas, então não é garantido, né? Que talvez por e-mail ali eles podem arranjar alguma coisa, mas é difícil. Aí foi o primeiro match. Foi a primeira família que eu falei, e daí eu tive um match, acho que eu fiquei online tipo uns 2 dias, no terceiro dia eu fechei com eles. E daí eu morava... Foi bem rápido. Foi bem rápido, foi tipo, eu fiquei chocada de tão rápido. Porque tinha meninas que esperavam 6 meses. Tem meninas pra conseguir o primeiro match, né? E pra mim foi super rápido, assim, foi boa sorte também, porque vai saber, né? Mas daí eu fui morar na Filadélfia. Essa família, assim, tu não escolhe o lugar que tu vai morar, né? Então tu escolhe a família, as famílias vão entrando no teu perfil. Mas tu vê o local da família? Tu vê onde elas são, tu vê da onde elas são. Daí eu vi que eles moravam perto da Filadélfia, era 30 minutos de trem. E pra mim tava ótimo, porque é do lado de Nova York, né? Então, Nova York. Então tava ótimo pra mim. Daí eu fechei com eles pra cuidar, eu iria cuidar de 3 crianças, isso foi em 2015. Eu fechei com eles em fevereiro e eu fui pra lá em julho. Julho só. Então final de julho. Bem antes. As famílias procuram bem antes, assim, da data que eles querem. Então, por isso que é bom, assim, tu já ter começar a procurar antes também. Daí eu fui pra lá em julho pra morar com eles. E assim, o dia a dia, no começo, foi meio traumático, assim. Porque ele ligava todo dia. Chorando. Prantos. Porque, assim, tu tá em outra família, né? Em outro país e é diferente. Mas, ao mesmo tempo, é uma adaptação, né? Eu acho que tu tem que dar esse tempo de adaptação ali. E tu tem que ir com a mente aberta. Mente aberta, assim. Tu não vai estar na tua casa, não vão ser os teus costumes, não vão ser que nem os teus pais. Ou vão ser o que nem os teus pais e vão ficar no teu pé, perguntando onde é que tu vai, com quem tu vai. No caso, era o caso. No caso, era o meu caso, assim. E como meus pais sempre foram muito rígidos nisso, de saber aonde vai, com quem vai, com que hora volta... Pra mim era tranquilo, mas tem gente que não tá habituado. E daí, assim, mas os primeiros, 2, 3 meses foi o mais complicado, assim. Porque às vezes eles falavam alguma coisa em inglês e eu não entendia. E daí às vezes as crianças falavam e eu não entendia. E criança é difícil, né, gente? Criança não tem filtro, né? Não tem. E se tu falar alguma coisa errada na frente deles, não importa onde vocês estão, eles vão te corrigir. Porque os que eu cuidava eram mais velhos, né? Então, eram mais velhos não, eles tinham, quando eu cheguei lá, eles tinham 2, 3 e 6. A louca, né? 3 crianças. 2, 3 e 6. E depois eu fiquei 2 anos com eles. E aí a Kelly renovou ainda, né? Tipo, aí porque ela se acostumou com a família. Depois tu fica 1 ano com a família. Se tu não te adaptar com a família, tu pode pedir pra trocar e tudo mais. Depois tu pode estender por mais 3, 6, 9 meses ou 1 ano. E daí eu quis ficar mais 1 ano, né? Então a Kelly ficou 2 anos morando fora, sendo au pair da mesma família. Enfim, mas eu acho que assim, se eu tivesse tido a oportunidade que a Kelly teve, na época, assim, quando eu tava com 23 anos, 24, não se falava. Eu nunca tinha ouvido falar em au pair, na verdade. Eu acho que é uma coisa, é um mundo assim bem particular, assim. Várias pessoas que eu contei, a Kelly era au pair, tipo,
Várias pessoas, oi, tipo, o que é isso, sabe? Então nem se falava. Então eu acho que é uma oportunidade muito valiosa, assim, eu acho que tem que ir mesmo, sabe? Se eu tivesse ouvido falar disso na minha época, eu, com certeza eu teria ido. Mas, assim, pela experiência, por tudo, vale muito a pena, por poder viajar, conhecer pessoas novas, assim, abrir a tua cabeça vale muito a pena. Assim, tu conhece gente do mundo inteiro e também não se prender em ficar com amigos só brasileiros. Eu tinha amigas do Paquistão, da França. Claro que tu vai fazer amigos brasileiros. Vai, porque brasileiro se acha e se junta, né, amor? Não importa porque onde, é aquela coisa, né, da cultura, tu já tá acostumado, sabe? Tu vai falando uma piadinha pra uma pessoa que não é do Brasil, é uma piadinha de uma novela, ela não vai entender. Ninguém entende. Entendeu? Mas então, vai fazer. E fez umas ótimas amizades também. ótimas, ótimas. Então, eu acho que quem tiver mais alguma dúvida de como ser au pair, de dicas de agência e tal, deixe nos comentários do vídeo que a gente vai responder todo mundo. Né? Do que a gente puder, do que a Kelly puder ajudar, né? Enfim, sim, ela e também sabe se ficar mais dúvida, a gente grava outro vídeo falando. Né? Ou se vocês têm mais algumas sugestões de dúvidas sobre au pair, sobre esse mesmo tema, a gente pode gravar outro vídeo. Essas coisas também a gente vai falando daí. Porque senão, né, o vídeo vai Porque longe. senão fica um vídeo de meia hora que a gente falando. Não dá. Então, se gostou desse vídeo, se ajudou essas dicas, dá um like pra gente, se inscreve no canal pra continuar nos acompanhando e deixe sugestões pra gente aí sobre dúvidas sobre au pair ou sobre outros vídeos também. Sobre viagens, que vocês sobre quiserem ver aí, a gente grava daí. Tá? Então, beijo. Então tá. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.